dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, Zé, tudo Bom bem? dia, não, tô com Bom frio. dia, Tô Zé. com frio. O frio Bom dia, voltou, né, Bia. Com Tiago? saudade O frio do verão. voltou. Verão. Ah, fez um friozinho gostoso pra dormir de cobertor essa noite, não é, É Zé? verdade, é verdade. Você dormiu de cobertor? Hoje eu vou tomar banho de cobertor. Só por causa disso eu vou Nossa, tomar Zé, banho não de dá pra cobertor. tomar banho de cobertor. Ô, Zé, Tô. o seu vem mais pra cá um pouquinho. Tem O que seu pegar um chuveiro. cobertor pra você. Ô, Zé, o seu chuveiro é quentinho? É quente, mas na hora que a água fica no pé já fica fria. Então eu vou tomar banho de cobertor hoje. De roupa. Vou pedir pra Gabi compartilhar lá a live no Colégio Batista, tá? Gui, traz o celular aqui pra Gabi compartilhar no Colégio Batista, porque hoje está sendo feito pelo Face do Pastor Wagner, né? Lá da segunda igreja. Bom dia, então, queridos irmãos, vocês que estão entrando aí, as crianças. Deixa eu ver quem já tá aqui, ó. A Andréia. Um abraço pro pessoal, pros irmãos lá de Garapava. Também a Julinha. Oi, Julinha, tudo bem? Que saudade de você, das aulas, né, Júlia? Bom dia, Madalena. Bom dia, Carol, a Lúcia, o Ronaldo, a Giovana. Deus abençoe Olha, o povo acordou vocês. cedo hoje. Todo O povo mundo. acordou cedo hoje. Bom dia, Isaías. Ah, bom dia Isaías para Serafim, o Isaías Gui, Serafim. para a Gabi. Cadê a dona Manso? Dona Manso. A dona Terezinha, ela deve estar lá na live ainda da Cadê igreja a dela. consolação? Ó, Consolação, A faltou. Gabi compartilhou aqui o cântico que nós vamos cantar daqui a pouquinho. Então, eu vou fixar o comentário dela. Pronto, para ficar aí tudo bonitinho. Vamos lá, então, vamos orar primeiro, depois nós vamos louvar ao nosso Deus e vamos continuar a aula, então, da semana passada, né, com o Daniel. Hoje a gente vai para o capítulo 2. Você pega a sua Bíblia hoje, viu? Ó, enquanto a gente está orando aqui e nós vamos cantar, pega, então, a sua Bíblia, porque tem muitos textos que nós vamos ler hoje, porque é muito importante a gente ler ali, muitas vezes, da própria palavra de Deus, né? E é um texto que é fácil da gente entender, tá? E pega a sua Bíblia, então, corre lá, deixa a sua Bíblia aí na sala com você, ou na cozinha, ou no quarto, não sei onde que você está aí, né? Nós aqui em casa estamos na cozinha, é da cozinha e da copa que nós fazemos as nossas transmissões. Aí o Zé, eu sou obrigada, né, Zé, a fazer pipoca, da bolacha, pão, porque ele sempre me pede alguma coisa para comer, não é, Foi Zé? só uma vez que fez. É, eu tô contando Precisa aí fazer sobre de novo. você. A Bia já é mais comportada, mas o Zé, você tem que dar Verdade. um lanchinho para ele, né, Bia? Eu É já verdade. engordei muito na pandemia. A senhora engordou, dona Érica? Ah, vamos mudar de assunto. Quero mandar um Ai, beijo pra ai. Filó, que eu tô com saudade da Filó, né? Acho que a Filó vem na terça, né, Bia? Acho que sim. Não, Tem que não, combinar com ela. ela não vem mais, não. Ela vem na terça, ela tá viajando. Vamos orar então? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelo privilégio, ó Deus, de ter a sua palavra, de ter a sua presença, a sua companhia, o seu cuidado conosco, ó Deus, como nós nos sentimos amados pelo Senhor e obrigado, ó Pai, porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando essa aula, que o Senhor me capacite também, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a sua palavra e que cada um de nós, tanto nós aqui em casa como as crianças, os adultos que estão assistindo essa aula através da transmissão da internet, todos nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Nós queremos adorar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Cadê o meu então. book sem palavras? Ixi. Aí, De sumiu de novo, novo. Zé. Ontem você perdeu. Tava aqui, você pegou, né, Bia? Eu não. Olha, Bia, tem que Tá pegar, doido, tem que menino. pedir pra pegar emprestado. Um beijo pro Davi, pra Esther, pra Lina, pro Nanã, pra Dona Cida, todos Ah, vocês. não, eu mando beijo. Beijo, Nanã, eu beijo, mando. beijo. Beijo. Então tá Nanã. bom, vamos Tio lá, Ronaldo. vamos louvar o nosso Deus. Tadinho de Ronaldo. Tadinho do Ronaldo, viu? Vamos louvar o nosso nome. O nosso nome não, né? Vamos Ô, louvar louco, ao velho. nosso Deus, Ih, cantando tá atrapalhado, Bia. poderoso, Atrapalhado. maravilhoso. Você fica nos 50, fica assim mesmo, Bia. Zé, Ô Zé, eu a não dona tenho Érica não tem 50. Eu vou fazer 43, Zé. Olha, ainda tem Só?
Lá 43? Tudo isso já. Olha. Um beijo pra tia Érica, pro Zé e pra Bia. Beijo, Esther e Davi. Beijo. Obrigada. Ó, poderoso, maravilhoso. Hoje você vai cantar esse poderoso, maravilhoso. Ó, fica de pé aí na sua casa. Faz aí poderoso, maravilhoso, porque Deus é poderoso, é maravilhoso. Cada vez que a gente lê a Bíblia e vê ali como Deus faz as coisas, fez as coisas e ainda faz, a gente vê que o seu poder é indescritível. Por mais que nós falemos que Deus é poderoso, ele é maravilhoso, ele é mais ainda do que a gente possa imaginar. Então, cante com toda a força aí na sua casa, louvando o nome do Senhor, tá? E não o nosso. Vamos lá então, Bia. Qual que é o tom? É Ré. É. Oi, Sarinha, que bom que você tá aqui de novo. Um beijo. Vamos lá então. Ai, eu gosto muito dessa música. Olá, todo mundo em casa. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. De novo. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu louvor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. De amor, Zé. Amor. Ficou bonito. Isso. Falei. Ah, muito bem. Você não ficou falando hoje. Você não ficou falando hoje. Agora, nós vamos cantar esse que está aí nos comentários. Chama Firme Sim. Firme sim, firme vou ficar. Como que eu vou ficar firme? Usando a armadura do meu Deus. Lá em Efésios, olha, até me lembra, Zé e Bia, é um tema bom para a gente estudar depois dos mensageiros de Deus. A armadura de Deus que está descrita lá em Efésios. Fala sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, tem também os sapatos, e enfim. Todos os dias nós temos que vestir essa armadura de Deus. Então, essa música fala, com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé. Amém? Com a Bíblia, a palavra de Deus e a fé vou permanecer. Aliás, a palavra de Deus é uma das peças da armadura. Qual é? Quem sabe? Espada. Isso! E- Ponto pro Zé. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos lá? Ré. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. De novo. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Amém, firme vou ficar. Estou sentindo falta de muitas crianças da nossa igreja. Lá da segunda igreja Ai, ai, ai. Batista, eu tô sentindo falta de vocês. Cadê vocês? Coloca Cadê o um oi Samuel? aí pra Cadê o mim. Samuel? E a Não, Laura? não tô vendo hoje.
Coloca um oi aí pra tia Érica, senão eu vou pensar que você faltou da escola dominical. Se nós estivéssemos na igreja, nós estaríamos lá na classe das crianças, né? Onde a gente ensaia o nosso coral infantil, depois nós temos a nossa aula. Então, estou sentindo faltas das crianças da nossa igreja. Chama elas aí, Zé. Cadê o povo da nossa igreja, o povo da segundona? Coloca aí um bom dia, então, pra gente saber que você está aí Vem, conectado. Isso aí. Dá Né, uma Bia? aí, dá um bom dia, senão a dona Um Érica beijo. vai chorar, Olha lá, a Zé, Érica quem chora à toa. Quem entrou agora foi a Esther Mourão Ah, Esther Mourão, pra ela eu mando um beijão. e pra a Esther Mourão. Dara. Oi, Esther, tudo Nossa, bem? quanta Esther. Que bom. Então, né? Bom, Umas 3. mas agora chega de ficar falando oi e beijo aqui pra Vai todo cantar mundo. mais? Não, agora não, só no final, se der tempo, tá bom? Da segunda, da terça, não canta nunca mais. Não via. Qual que é, A gente cantou muito ela, Cantou, né? faz tempo que não canta. qual que é a sua música preferida? Da segunda, da terça, da Senhora, ainda quarta. pergunta, tia Érica. Eu sei, Bia, só pra... Ele canta essa até quando não é essa. Ele fica segunda, terça, quarta, quinta. Ah, Ei, não Zé, sabe cantar, só- eu vou mandar um WhatsApp pra dona Érica. Manda, lembra ela, Zé. Lembra ela. Tá bom, a pedidos do Zé, então, Aê. tá bom? Porque senão vocês vão Vai. pensar que a gente só sabe cantar esse, né? A pedidos do Zé. Faz tempo que não canta. À noite, nós vamos cantar, como chama esse? É o Minha Pequena Luz, que é que o Zé fica lá na segunda, na terça, na quarta, tá bom? Eu vou ensaiar. É bom ver o Isaías e a Júlia da primeira igreja que são super fiéis. Eles não perdem uma aula, Eu seja no ia tirar o domingo, no sábado, na terça. Tirar o fim. Parabéns, então quero dar um parabéns aqui para o Isaías e para a Júlia, que são da primeira igreja. E também tem crianças da nossa igreja que não perdem uma live, né? Que é o Davi, a Esther, o Gui, a Carol e a Lu. Sempre estão A lá. Duda. A Duda. A Duda trouxe pudim pra gente ontem, Opa, foi muito Duda. gostoso. Delícia. E tem gente que não é da nossa igreja que também não perde uma live, né? A irmã Andréia, lá de Garapava, a Madalena, estão sempre conectadas, a Maristela Melo, que depois, quando ela não assiste ao vivo, ela manda as gravações para todos ali da igreja dela e as pessoas que ela conhece. Então, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. E agora vamos para a nossa aula, amém? Então, sintam-se abraçados e beijados. Um abraço, vai lá, manda um abraço, Zé, um abraço virtual aí. Abraço pra todo mundo todos que tá sempre vocês. aqui com a gente. Deus abençoe ricamente as suas vidas. A gente só consegue ver quem tá aqui no Facebook, mas eu sei que ali no Instagram, porque a gente transmite os dois ao mesmo tempo, também tem pessoas fiéis, né? A Marilise, seu filho João Pedro. Então, Deus abençoe vocês também. A Alexia, né? Que acho que é a filha da Andréia, né, Andréia? Está sempre ali também conectada. Então, Deus abençoe vocês. A gente não consegue lembrar agora todos os nomes. Um beijo, Dalva, para o meu pai, senhor João. Opa, acho que eu liguei um negócio aqui no teclado sem querer, no piano. Aí, pegaram a sua Bíblia? Deixa aberta lá em Daniel capítulo 2 e vamos então agora para a nossa aula. Na semana passada, nós vimos então que o povo de Israel, né, os judeus, então a parte do sul, por permissão do Senhor, foram levados presos para a Babilônia. ponto pra Bia! Uhul! Nossa, Bia. Ô Zé, Parabéns. vamos lá, Zé, você Hoje já eu tem... vim acordada, Tá animada. 1 a 1 já, ó. Bengala. Ontem eu tava distraída, viu? A bengala é da lição do John Payton, É que a gente está verdade, estudando de terça e de É sábado. do John. Mas vamos voltar aqui, vamos ver qual dos dois aqui que respondem, tá bom? Então, semana passada, vimos que o povo de Judá, os judeus, o povo de Deus, por permissão de Deus, foram levados para a Babilônia. Por quê que eles foram levados para a Babilônia? O que eles fizeram? Qual foi a desobediência deles a Deus que Deus permitiu, então, esse julgamento? Essa disciplina na vida do povo. Qual foi? Desobedeceram a palavra de Deus. Então, desobedecer a palavra de Eu Deus. acho que eles adoraram outros deuses. Isso, muito bem para os dois, ponto para os dois. Eles desobedeceram a ordem de Deus de não adorar outros deuses. Eles começaram a adorar os deuses das nações que estavam ali ao redor do povo de Deus. Isso, ó, sempre acontece. Tem um ciclo assim na Bíblia, infelizmente, né?
de adoração a falsos deuses, aí julgamento, punição de Deus, aí se voltam a favor de Deus, passa um tempo, a outra geração adora falsos deuses. Por isso que eu e você devemos ensinar, né, as crianças, e as crianças, quando forem adultas, ensinarem os seus filhos, para que não venha uma geração que não conhece ao Senhor. Amém? E Deus tem sustentado, então, a sua palavra sempre, né, por séculos e séculos. Glórias a Deus por isso. E aí nós vimos, então, que o rei mandou escolher jovens. Vamos lá, vamos ver quem acerta agora, se é a Bia e o Zé. Como que tinha que ser os jovens? Muito inteligente. Inteligentes. Bonito. Isso! Os dois falaram juntos. Bonitos. Tinha que ser da linhagem E Davi? real. Real. Não era só de Davi, né? Mas da linhagem real. Ou nobres, tá? Tinha que ser nobres. Sim. Né? Tinha que ser jovens também, eles já falaram, de boa aparência. E entre centenas de jovens, quem é que estavam lá? Os 4, né? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Os 4. E esses 4, eles, com aquela palavrinha poderosa, decidiram no seu coração... Não. Não! De novo, mais alto aí. Não. Em português, Não. Os 4, né? Daniel decidiu e depois os outros 3 também. Eles decidiram não. Oh, cadê vocês? Ai, Não. desculpa, Joy. Não se contaminar com Não se a comida contaminar. que vinha lá No sacrificada contamination. aos ídolos. Ó, aqui foi uma prova. Aqui foi a primeira prova que eles passaram ali. Eles teriam provas o resto de toda a sua vida. E quando eu tô falando prova, não é prova escrita, não é prova de matéria da escola, é a prova de vida cristã. Tinha alguém olhando eles aqui? Não, ninguém tava lá para falar: ah, vocês comeram a comida contaminada. Não contaminada com vermes, germes e bactérias. A comida era contaminada porque ela tinha sido consagrada aos ídolos, aos deuses falsos da Babilônia. E isso era um pecado para o povo judeu. Na lei dos judeus não podia. Também, eles não podiam comer certos alimentos ali, como a carne de porco. Era também na lei do judeu, certo? A gente estudou isso, então, na semana passada. Depois, eles pediram para comer legumes e água e ficaram assim por muito tempo. 3 anos depois, aprendendo toda a cultura ali, a ciência da Babilônia, eles foram fazer a prova oral ali com o rei Nabucodonosor, o próprio rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo nessa época. E a Bíblia fala que, por causa dessa decisão que eles tomaram de glorificar a Deus, de obedecer a Deus, mesmo que não tinha ninguém ali vigiando eles, né? Mas os olhos do Senhor estavam. Por causa dessa decisão de ficarem firmes, firme vou ficar, essa decisão que eles tomaram, quantas vezes eles eram mais sábios do que todos os outros jovens? 10. Isso, Bia! Eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro sábio da Babilônia. Olha só. Muito interessante isso. E aí vamos para o capítulo 2, que é a história de hoje. Ainda, não existe assim uma certeza, mas provavelmente, quando Daniel escreveu ali o livro, algumas coisas ele não colocou na ordem cronológica, né? Então, o que acontece? Esse capítulo 2 acontece antes ainda dessa parte aqui, ó, dos quatro serem levados à presença do rei Nabucodonosor. Provavelmente foi isso, porque a gente vê que foi no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Então, esses jovens ainda estavam ali estudando, sendo experimentados, né? Então, vamos lá. O rei, né? O rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso ali. Então, ó, só lembrando uma coisa agora. Agora a gente para de comentar no chat. Vocês estão quietinhos, vocês estão de parabéns hoje, certo? E vamos prestar atenção então na aula. Pega a sua Bíblia aí. O rei mais poderoso então daquela época, o rei Nabucodonosor, rei do maior império, então o Império Babilônico. Ele lá estava na sua cama, foi dormir à noite, né, como a gente faz, e ele sonhou, ele teve um sonho. E ele acordou então assustado com aquele sonho, só que ele não se lembrava qual era o sonho.
E ele ficou, então eu imagino, tá? A Bíblia não fala isso, que ele na hora, Zé, que ele foi tomar o café da manhã, ele nem conseguiu comer. Ele estava atribulado, ele estava incomodado, perturbado, porque ele tentava lembrar o que ele tinha sonhado e qual era o significado daquilo, e ele não se lembrava e muito menos sabia qual era o significado, porque nem lembrava do sonho, né? Então, o que ele fez? Chamou seus servos lá. Rápido! Reúnam todos! Eu quero todos os sábios, que eram cientistas, né, da Babilônia, os astrólogos, os magos, os feiticeiros, os sacerdotes. Eu quero todo mundo aqui, rápido, na minha presença. Rápido, eu preciso falar com eles. Eu imagino que os servos saíram tudo correndo, anunciando, gritando, né? Não tinha celular e nem tinha grupo do WhatsApp naquela época para mandar um WhatsApp falando: corre, gente, que o rei tá bravo, né? Então eles saíram anunciando e rapidamente vários sábios, vários magos, vários feiticeiros, astrólogos, né? Aquelas pessoas que estudam os astros, né? Para poder aí decifrar o futuro e coisas assim, chegaram à presença do rei. Aqui você tá vendo só alguns, mas tinham vários, dezenas deles. E o rei, então, disse para eles, você pode ver, estou lendo, então, Daniel, capítulo 2, agora, no versículo 3. O rei diz: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o teu sonho aos teus servos, que nós daremos a interpretação. Então, né, como de costume, quando o rei sonhava e ficava em dúvida sobre o que era, esses homens tentavam então saber pelas suas próprias forças o que era, ali tentando adivinhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Adivinhação, ler mão, ler cartas, ali de baralho, jogar tarô, jogar búzios, tudo isso é abominação perante Deus. Deus não quer que a gente faça isso de forma alguma. Cuidado até com desenhos e coisas que mexem com feitiçaria, com magia, para saber o futuro ou para tomar conta do futuro. Isso é contra a lei de Deus. Como Nabucodonosor era um homem que não conhecia Deus, isso era muito comum lá na Babilônia. Então você imagina, coitado dos servos de Deus que tinham que conviver com toda essa magia, feitiçaria, astrologia. Astrologia não é astronomia, tá? Astronomia são estudos científicos sobre os astros. Astrologia é gente que usa números e astros para prever ou para falar alguma coisa sobre o futuro, não é, Zé? É verdade. Você nunca jogou carta, não, né, Zé? Não. Ô, Bia, você já foi lá no centro da cidade de Ribeirão e alguém quis ler a sua mão? Ai, já, Assim, eu né? saí correndo. Você não acredite nessas coisas, tá? Não acredite, isso não existe. O futuro pertence a Deus. Satanás, ele é sagaz e ele sabe o presente, ele sabe o passado. E essas pessoas, elas vão jogando perguntas para que você vá respondendo e elas vão podendo ali, são muito espertas, muito inteligentes, vão ali te enganando, mas elas não estão lendo o seu futuro, tá? Se alguém pudesse ler o meu futuro, então aí a gente pudesse jogar jogos de azar, a gente ia perguntar quais eram os números da loteria na segunda-feira e ficaríamos todos milionários ganhando direto e reto na loteria da Caixa, não é? Mas nem jogo de azar é de Deus, pertence a Deus, e muito menos ler o futuro, tá? Mas a Babilônia não conhecia Deus, então para eles, como eles não tinham essa segurança do cuidado de Deus, eles buscavam essa segurança nas leituras aí dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros e etc. E aí então aqueles magos dizem para o rei: rei, conta seu sonho e nós daremos a interpretação. E o rei falou: eu não sei o sonho, eu não lembro o que eu sonhei. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei e dar a interpretação. Aí o rei estava querendo muito. O rei queria que eles adivinhassem o que ele tinha sonhado.
E na cabeça do rei, isso era possível, porque eles achavam realmente que aquelas pessoas, os magos, os astrólogos, os feiticeiros ali, que eles tinham poderes sobrenaturais. Tinham poder coisa nenhuma, não é? Eles não tinham poder coisa nenhuma. E o rei ficou Tem um indignado. rei na barriga. É verdade. O rei fica indignado quando eles respondem assim, ó. Respondeu o rei e disse aos caldeus uma coisa. Eles. Peraí, que eu enrolei tudo aqui. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. E aí o rei ficou bravo, falou assim: não, eu não sei, eu já falei, vocês que vão ter que saber o que eu sonhei. E aí eles respondem assim no versículo 9, ó. Olha aí para você ver, ó. No versículo 9, desculpa, o rei fala assim, ó: uma sentença será vossa. O rei já declara o que ele vai fazer se eles não disserem o sonho. Pois vocês combinaram palavras mentirosas aqui na minha frente. E a situação é esta, então. Se vocês não falarem o sonho, vocês vão morrer. Eu vou acabar com vocês. E o rei achou que eles estavam ali tentando enrolar o rei para ganhar tempo. Um deles até disse assim, ó, no versículo 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhança coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles estão falando para o rei: rei, o que o senhor está pedindo, não existe ninguém que possa realizar. Não existe. Não existe. E nunca houve um rei que tenha pedido uma coisa dessas para qualquer um dos seus sábios, magos, encantadores. Então eles estão falando: é impossível que a gente saiba, que a gente adivinhe o que o senhor sonhou. Porque, gente, o sonho é uma coisa engraçada, né? A gente às vezes sonha algumas coisas que a gente fica intrigado, né? Mas o que significa? Hoje, nos nossos dias, o sonho não significa nada. Não pensa assim: Deus me avisou algo pelo sonho. Não, porque hoje nós temos a Bíblia. Tudo que você tem que saber de Deus está aqui escrito na Bíblia. Então, não vem com essa história de que, nossa, Deus me avisou algo por um sonho, tá? Se você falar isso, você tá contra a Bíblia, tá? Não tem. Os nossos sonhos são só o nosso cérebro jogando no lixo que ele não precisa e guardando ali o que ele quer guardar, tá? É uma... Ixi, tô enrolado, então. É uma... Eu sonhei que eu tava comendo melancia. Ai, que tem? Uai, será que a melancia vai ficar dentro da minha cabeça? Pode ser que você vai ficar pensando na melancia. E aí, até você comer melancia, você vai ficar com isso. Mas o sonho agora não tem nada a ver. Continuemos. Mas naquela época, Deus podia falar através dos sonhos, porque não tinha a Bíblia. Vocês dois estão falando... Falando muito. Vamos lá, então. O rei queria que eles descobrissem o sonho e eles não tinham como descobrir. Olha que interessante que um dos magos fala para o rei no versículo do 11. Ele diz assim, ó: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém, presta atenção aqui, ó, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Mas eles não moram com os homens. Então, os próprios sábios ali, magos, astrólogos e feiticeiros, falaram assim, ó: não existe ninguém que possa fazer o que o Senhor quer. Só os deuses. E aqui eles não estão se referindo ao nosso Deus. Eles estão pensando nos deuses que a Babilônia adorava. Só que eles deram uma desculpa assim, ó. Olha que desculpa boa. Porque deuses ali, ó, nenhum também podia fazer nada disso. Porque não tem poder nenhum. Era tudo criatura criadas ali pela invenção humana, tá? Aí a desculpa que eles deram assim, ó: só os deuses podem fazer isso, mas eles não moram aqui com a gente. A situação tá grave. Aí o rei declara: então, todos vocês morrerão, as suas famílias morrerão e suas casas serão derrubadas, serão feitas no montouro. Eu vou acabar com vocês. E expulsou eles da presença do rei. Eu imagino que eles saíram todos atordoados,
Porque até então, eles eram a classe mais importante da Babilônia. Eram os sábios, os magos, os reis, os astrólogos. E agora, ó, o rei decretou morte. Morte para eles, morte. E eu imagino, então, o chefe da guarda, o senhor Arioque, pegando o seu exército e... Vamos! Rápido, vamos executar a sentença do rei! Todos os sábios e magos e feiticeiros e astrólogos serão mortos, inclusive aqueles moços que estão estudando ciência e estão estudando astrologia e tudo isso. Quem estava no meio desse bolo todo? Daniel, Misael, Ananias, Azarias e todos os outros jovens que estavam ali também estudando ciência na faculdade da Babilônia. Todos seriam mortos. Quando Arioque chega, então, para prender Daniel para executar a sentença, Daniel fala para ele, Arioque, por que isso? Porque o rei está tão furioso. E aí o Arioque conta para Daniel, Daniel, você não ouviu? Porque Daniel não participou daquela reunião lá no palácio. Então, por isso que a gente crê que eu creio, né, que eles ainda eram estudantes e não faziam partes ali, então, daquela classe, né, de sábios ali, cientistas, magos e astrólogos que o rei tinha, que atendia ele pessoalmente. Arioque conta para Daniel, você não ficou sabendo? O rei está furioso, ele teve um sonho, ele está perturbado, só que ele não sabe qual é o sonho. Você já sabe, Zé, qual é o sonho? Eu não. E você, Bia? Eu não sei, não. Eu não. Então ninguém sabia. Como que a gente... Aí Arioque ainda falou, o coitado dos sábios, como que eles vão interpretar uma coisa que eles não sabem? O rei não lembra e agora jogou a culpa em todo mundo. E aí Daniel falou assim, me coloca na presença do rei, eu quero falar com ele. Oh. Gente, Daniel vai lá na presença do rei. Ó, Daniel... Ai, liguei de novo aqui, gente, desculpa. É o piano que tá ligando sozinho. Ô, louco. Eu já achei que era o fundo musical para Daniel. Boa ideia, acho que eu vou falar isso. Eu vou Ó, responder. Zé, Não, quietinho, Zé. No versículo 16, Daniel foi ter com o rei e lhe pediu um tempo e ele revelaria a interpretação. Então Daniel chegou lá e disse, rei, eu fiquei sabendo do seu decreto, mas eu te imploro, por favor, me dê um tempo e eu vou te declarar o seu sonho e a sua interpretação. O rei ficou interessado, porque para o rei era melhor que ele soubesse o seu sonho e a interpretação do que matar todo mundo e ainda continuar não sabendo o sonho e a interpretação. E o rei aceitou. Sabe o que Daniel fez? Correu lá na casa do Misael, do Ananias e do Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Correu lá e falou para eles, vamos orar, meus irmãos, vamos clamar ao nosso Deus, porque só tem Deus que possa nos revelar. Não existe mais ninguém. Realmente os sábios ali estavam certos. Não existia ninguém que pudesse fazer. E a desculpa deles que os deuses deles não podiam fazer é porque eles não moravam, não habitavam aqui na Terra, né? Habitavam aí num, sei lá, que plano sobrenatural. Mas era tudo mentira. Aqui, então, esses quatro, eu imagino, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que eles oraram. Eu imagino que eles jejuaram, que eles se ajoelharam, que eles se prostraram diante de Deus. Presta atenção, agora é a parte mais emocionante. Você tá dando mau testemunho para as crianças. Presta atenção. Nossa. Bonito. Vamos lá. Eles... Ou você tava orando que nem Daniel, Misael? Não, tava dormindo mesmo. Ai, que vergonha, Zé. Eles clamaram a Deus, jejuaram ao Senhor, imagino, né? Clamaram. E o que aconteceu depois? Daniel foi dormir. Porque depois que ele colocou diante de Deus, Senhor, nos ajude, porque senão, seremos mortos pelo rei. Me ajude a saber qual foi o sonho, qual é a interpretação, para que possamos dar ao rei Nabucodonosor para não sermos mortos. Está nas tuas mãos, Senhor. Depois disso, Daniel foi dormir. Olha que maravilha. Ele orou, ele confiou, ele descansou no Senhor, por isso que ele foi dormir. É o que eu e você devemos fazer. O que vai acontecer amanhã, o ano que vem, 2022, 2023? Sei. Nós vamos orar e nós vamos descansar no Senhor e continuar fazendo a obra dele. Amém, Zé? Amém. Amém, Bia? Amém. Amém, você aí em casa?
Vamos continuar orando, clamando, falando da palavra de Deus e vamos descansar no Senhor porque Ele cuida de nós. Enquanto Daniel estava dormindo, Deus revelou a Daniel o que o rei Nabucodonosor sonhou. Olha só que interessante. E aí, então, no versículo 19, estou lendo o capítulo 2, 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Não fala que ele estava dormindo, tá? Eu estou imaginando que ele estava dormindo. Daniel, então, bendisse o Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele que muda os tempos e as estações. Olha, já a Bíblia fala das 4 estações, das estações do tempo, ele dá sabedoria. Ele remove reis, estabelece reis. E por que ele falou isso? Ele estabelece reis e remove reis. Porque tem a ver com o sonho. Daniel, no dia seguinte, chega então novamente à presença do rei Nabucodonosor e diz então para ele, né, o Arioque levou ele lá, tudo depressa. Só que olha que engraçado, né? Arioque chega na presença do rei, o Arioque, que era o general, né, do exército, ele chega e fala assim: rei, não vai mais precisar executar a sentença. Eu achei o homem que vai te revelar. O Arioque quis ganhar. Quis ganhar palmas, né? Palmas para o Mandioque. Arioque, não é mandioque, é Arioque. Mandioca. Arioque quis ganhar aí um pontinho positivo lá com o rei, né? Falando que ele achou o homem. Não, foi Daniel que foi falar com ele, né? Mas tudo bem. Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? Lembra que o rei mandou mudar o nome, né? Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Aqui foi a primeira vez que o rei Nabucodonosor ouve. Então agora é claro que ele sabia, ele já tinha escutado aí sobre o Deus de onde ele mesmo buscou, né? Ele pegou os cativos, os judeus, ele pegou na casa de Deus, lá em Judá, muitas coisas que eram usadas para a adoração do Deus de Israel. Então é claro que ele já tinha ouvido falar de Deus, mas ele nunca tinha tido algo assim sobre o poder de Deus. Aqui, Deus permitiu essa situação para que Deus, o nosso Deus, se revelasse o seu poder, a sua maravilha ao rei Nabucodonosor. E Daniel então vai dizendo: o que o rei sonhou é sobre uma estátua. O senhor viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, você tá vendo aí? Tá dando para ver bem? Cabeça de ouro, o tronco aqui de prata, o lombo de bronze, as pernas de ferro, e os seus pés eram uma mistura de ferro e de barro. E do céu, sem que nenhuma mão lançasse, do céu caía uma pedra. E a pedra batia na estátua, nos pés da estátua, e a estátua toda se arruinava e virava um monte de pó. Interessante, né, Zé? É verdade. Nossa, E aí, Bia? Falou todo. que curioso, E Daniel, né, Zé? então, revela qual foi o sonho. E aí o rei começa a se lembrar, né? Puxa, foi isso mesmo que eu sonhei. Uma estátua. Cabeça de ouro, tronco de prata, lombo de bronze, pernas de ferro e os pés uma mistura estranha, que não se mistura, né? Barro e ferro. E mesmo, tô lembrando dessa pedra caindo lá de cima e destruindo tudo. E aí Daniel também dá a interpretação. Daniel fala assim para o rei que ele foi privilegiado por Deus, porque Deus revelou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos dias seguintes. E quando ele está falando dias seguintes, na verdade,
são séculos e séculos seguintes. Alguns, a primeira parte sim, são anos, mas depois são séculos. E a interpretação era exatamente essa, que olha só que como tem gente que não acredita que a Bíblia é real. Isso foi escrito, isso aconteceu mais de 600 anos antes de Cristo. E tudo que Daniel viu, que o rei Nabucodonosor viu, que Deus revelou para Daniel e que Daniel revelou ao rei Nabucodonosor e revelou a todos nós através da Bíblia, aconteceu. E só a última parte que falta acontecer. E como ainda tem gente que não acredita na Bíblia, né? Não é? Não é um absurdo? Sim. É um absurdo isso. Vamos lá, vamos para a interpretação. Daniel explicando, então depois você pode ler o capítulo 2 inteirinho, tá? Daniel explicou que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia. Aqui tá em inglês, tá, gente? Aí, Zé, tá em inglês, ó. Sim, tô entendendo tudo. Tô entendendo tudo. Mas eu vou falar em português, é a Babilônia. Ai, E o Daniel explicou para o rei: o Senhor é o rei mais poderoso e estabeleceu o reino mais poderoso e forte do mundo. Só que o seu reino será tomado, ele será destruído daqui a uns anos pelo reino dos medos e persas. Quando a gente chegar lá em Daniel, na cova dos leões, a gente já está no reino medo e persa, que é o rei Dario, e depois o rei Ciro antes, depois o rei Dario. Então, seria um reino que viria depois. O rei Nabucodonosor e todo o império da Babilônia durou por cerca de 80 anos. Mas depois eles foram destruídos ou tomados lá, né? Pelos medos e persas, tá? Por quem era da Mesopotâmia e por quem era da Pérsia. Se uniram e derrotaram ali, então, não era mais o rei Nabucodonosor, tá? Mas seus sucessores, e tomaram, então, ali o reino também da Babilônia. Muitos anos depois, também entre 80 e 90 anos mais ou menos, veio então e se cumpriu a profecia de Daniel. Quem tomou conta de todo o mundo foi Alexandre, o Grande. Então foi aqui o Império da Grécia, a Grécia Antiga. E aí então Alexandre o Grande toma conta e esse Império da Pérsia da Grécia vai até mais ou menos 100 anos antes de Cristo, quando então o famoso Império Romano, que a gente estuda na escola, tomou conta então 100 anos antes de Cristo e foi até 476 depois de Cristo. Por isso, quando a gente estuda a vida de Cristo, a gente fala tanto dos romanos, porque naquela época era eles que dominavam o mundo. Então, a profecia foi se cumprindo exatamente nesses anos todos, nessas centenas de anos que nós estamos falando, como Daniel interpretou ali a visão que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Tanto é que o Império Romano, né, dizem os estudiosos que foi nas pernas aqui, né, de ferro, foi um império forte, né, que foi mesmo regido com mãos de ferro, foi aquele império que matou nas arenas ali, comido por leões, os crentes, né, os cristãos, mandava matar mesmo e crucificou, né? Ajudou até na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi dividido em Império Romano Ocidental e Oriental. E ele, foi o império que mais demorou, quase mais de 500 anos ali. Só que ele também foi destruído e terminado. E aí, desde 476 anos depois de Cristo, e aí vem muitas interpretações, eu não quero entrar nessa parte, tá bom? Deixa aí para você estudar essa interpretação. Mas o que significa o pé? O pé são as 10 nações que tentarão se juntar. Mas a Bíblia mesmo fala que não dá para juntar ferro com barro, eles não se misturam. Então, é uma mistura que não vai ser muito assim forte. Ela não vai durar muitos anos, ela vai se desfazer. E quem vai acabar com essas 10 nações e vai acabar com todos esses reinos que Deus permitiu serem estabelecidos, mas Deus falou que ele coloca, ele tira reis, vai ser a pedra, né? Jesus é a pedra da esquina, conforme diz a própria palavra. E Jesus, essa pedra, então, ela vai vir e ela vai destruir os pés aqui, que são 10 nações que estarão juntas para dominar o mundo, porém elas serão destruídas
por Jesus, que aí então termina com essa parte dos reinos e estabelece o seu reino eterno. Amém? Amém. Então a última parte dessa profecia ainda não se cumpriu. Babilônia já se cumpriu, já caiu faz tempo. Os medos e persas, também. A Grécia também. Roma durou bastante, mas terminou. E a gente está esperando essa última parte aqui. Quem será essas 10 nações que estarão unidas e serão então destruídas, né, ou aniquiladas, né, não destruídas, mas aniquiladas ali? Deus vai acabar com o reino, ele quer dizer assim, ele quer acabar com o reino humano e estabelecer o seu reino, então, né? Que aí você entra nessa parte mais de profecia, eu deixo para vocês estudarem aí, perguntar para o seu pastor, para os seus professores e tudo mais. Mas muito interessante, né? Depois que Daniel falou tudo isso para o rei, olha só, né? Ele explicou tudo que tinha acontecido, tudo certinho lá, explicou todos os reinos. E no versículo 44, ó, nos dias desses reis, o Deus suscitará um reino que nunca jamais será destruído, falando sobre o reino de Cristo. Este reino não passará a outro povo, porque ele será o último e ele será eterno. Versículo 46, lá do capítulo 2, ainda para a gente terminar. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. O rei não adorou a Deus ainda, tá vendo? Ele se prostra diante de Daniel e ordena que Daniel ganhe várias coisas ali, vários presentes, e ele até comidas e perfumes e coisas caras. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso, aí ele reconhece, ó, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Nabucodonosor reconhece que Deus é poderoso, só que ele não reconhece que Deus é o único ainda, tá? Mas a gente vai estudar nesses domingos a vida de Daniel. Ele reconhece que Deus, o Deus criador, o Deus do povo de Israel, então, porque naquela época ele sabia disso, ele reconhece o seu Deus é o Deus mais poderoso. Ele colocou os deuses aqui da Babilônia no chinelo, né? Mas ele ainda não reconhece que Deus é o único Deus. Olha só, né? Mas vai chegar lá. Ele é o revelador. Então o rei engrandeceu a Daniel e o colocou como governador de toda a província da Babilônia e fez chefe supremo. Agora ele pega Daniel e coloca Daniel como chefe supremo. Alguém que não era ali babilônico, né? Não era dos caldeus, era um judeu, é chefe agora de todos aqueles sábios, magos, encantadores e etc. Olha só, como alguém fiel a Deus pode ter um cargo tão elevado. Daniel pede também que o rei ajude, né? Misael, Ananias e Azarias, e o rei também coloca eles ali como uma equipe ali guiando, né, as províncias, governando as províncias da Babilônia, mas Daniel permanece ali na corte do rei, permanece ali como alguém, ali o sábio principal do rei, alguém que agora o rei consultaria com mais frequência. Incrível, né? Que coisa. Termino essa aula perguntando para você, você viu que toda essa profecia se cumpriu, só falta a última parte. Você já faz parte do reino de Cristo? Porque para você ser do reino eterno de Cristo, você tem que fazer parte do reino dele. Como que faz para vocês dois aqui? Me ajudam agora. Como que faz para uma pessoa fazer parte do reino de Deus? O que ela precisa fazer? Tem que entrar na família de Deus. De que jeito? Igual o versículo fala, tia Érica. Como, a Bia? saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Para você entrar no reino de Deus, o Zé e a Bia que responderam, você precisa fazer parte da família de Deus. Para fazer parte, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Tem que pedir com a sua boca e crer no seu coração. E a Bíblia fala, será salvo. Você não vai fazer parte desse reino eterno de Cristo se você ainda não for da família de Deus. E ele está te convidando, vem para minha família.
deixei Jesus morrer por você, Jesus já ressuscitou por você, seja salvo, amém? E eu e você, que já somos salvos, que já aceitamos Jesus, nunca duvide da palavra de Deus. Você está vendo como ela se cumpre e ela ainda vai se cumprir. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Nós estamos, faz tempo, aguardando esse reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, porque demorou, você viu tanto que demorou? Quantos anos demorou para tudo isso se cumprir e a gente está esperando essa última parte? Então, não desanime, confie na palavra de Deus. E enquanto isso não acontece, o que eu e você temos que fazer? Além de ficarmos firmes, sim, nós precisamos falar da palavra de Deus, pregar o evangelho para que mais pessoas sejam salvas, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer um reino dele pequenininho, não é, Zé? A vontade de Deus é que todos possam ser salvos, mas para ser salvo precisa aceitar Jesus. Vamos falar de Cristo? Aproveita então, manda essa aula para alguém, convida a gente para vir à noite assistir às 6 horas, porque sempre a gente vai falar do amor de Deus e a pregação do evangelho. Vamos ganhar almas enquanto essa parte da profecia não se cumpre, tá bom? E você que está estudando lá na escola, acho que foi a Duda, né? Que está estudando, claro, você vai estudar, porque olha, outra prova do que a Bíblia é verdadeira, ela combina com a história. A história que você estuda nos livros da escola não está fora da Bíblia. Tudo aconteceu. Infelizmente, alguns livros de história, eles são mentirosos, eles mentem, né, sobre o começo da humanidade e tudo mais. Eu fico indignada com esses livros mentirosos que explicam que você e eu viemos do macaco. Eu não vi, não. Eu sou criação de Deus e você também. Não é verdade? Mas, enfim, a história da humanidade combina exatamente com o que a Bíblia fala. Então, é claro que o rei Ciro, o rei Nabucodonosor, o rei Dario, o próprio rei Davi, vocês também vão estudar na escola, porque eles existiram de verdade. E a Bíblia comprova os fatos históricos e os fatos históricos comprovam a Bíblia. Por isso que você tem que ser um bom aluno, tanto na escola e muito mais bom aluno na palavra de Deus. A Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser estudada e além de estudada e lida, ela tem que ser vivida. Viva a palavra de Deus, fique firme na palavra de Deus, para você poder vencer, chegar até o final e vamos orar para que esse reino, essa pedra, né, seja logo jogada, né, que é Jesus voltando, que ele possa voltar logo estabelecer o seu reino que tanto a gente está aguardando. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai querido, que se alguém não tem Jesus como seu Salvador agora, neste momento, possa clamar ao Senhor para que possa ser salvo, ó Deus. E nós, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força, ânimo e esperança a cada dia, ó Deus, para que possamos clamar e aguardar firmes e fortes a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, que o Senhor nos capacite para pregarmos e levarmos a Tua palavra, o Teu Evangelho, aqueles que ainda não ouviram e não pediram pela salvação. Salve almas, ó Deus, salve os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa escola, ó Deus, que ainda não são salvas. Que cada um agora pense também naqueles que não são salvos e possam pregar o Evangelho para eles. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Te vejo às 18 horas. Com a continuação, então, não dessa aula, tá? Em outro capítulo ali de Daniel. A gente vai ficar em Daniel ainda hoje e na semana que vem, tá? Porque tem muitas riquezas para nós aprendermos, então, no livro de Daniel. Amém? Amém. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido bastante sobre a profecia, né? A gente gosta de falar de profecia. E desejo também que você tenha um excelente domingo aí na presença do Senhor. Vamos terminar então com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Vamos lá? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme, firme sim, firme sim. Firme vou ficar, firme sim, firme vou ficar.
18h30. É 18, é sempre 18 para não ter mais confusão, tá? Toda terça, todo sábado, todo domingo, 18 horas. Aí no domingo a gente tem às 10h30 também, que nem você estava agora. Um beijo, pessoal. Tchau, turma. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bia, você vai vir à noite? Vou Então sim. tá bom. Porque acho que lá só tá dando umas caras.